noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, como fazemos toda semana, né? Pedindo aos nossos irmãos que nesse momento relaxemos o nosso corpo, a nossa mente. Vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, em agradecimento a mais um dia de vida, a mais esta oportunidade que temos de trocar conhecimentos, de buscar dentro das obras espíritas aquilo que nos serve de bagagem para a nossa evolução. Que Jesus encha o nosso coração de esperança, de paz, de alegria, para que possamos terminar a nossa semana radiante de felicidade junto aos nossos. Que a paz do Mestre permaneça com cada um de nós. Que assim seja. Bom, nós vínhamos conversando a respeito, nos nossos últimos estudos, sobre começamos a transição planetária, né? Essa mudança que o planeta Terra está passando de provas e expiações para a regeneração, quais são as possibilidades ainda de nós que estamos encarnados agora, no ano de 2021, fazermos jus a essa, como se diz, a essa terra abençoada que virá, segundo a espiritualidade maior nos informa. Né? Aí nós vimos que existia uma data, aí ficamos preocupados, poxa, mas é muito em cima, mas também vimos que Jesus continua contratando, depende ainda de cada um de nós. Aí começa, depois que nós vimos tudo isso, tá, e agora, como que nós vamos, qual a ferramenta que nós vamos utilizar para fazermos jus a essa terra bendita que está sendo preparada com tanto carinho pela espiritualidade há milhares e milhares de anos, né? Então nós achamos no livro da Joana de Ângeles, O Ser Consciente, uma resposta fantástica para essa nossa pergunta. E mais algumas outras obras que nós trouxemos juntos para estudarmos juntos, né? E entendermos um pouquinho do que nós precisamos agregar nessa nossa existência para, pelo menos, tentarmos fazer parte desse grande séquito que acompanhará o planeta Terra na sua transformação. Então, paramos nesse slide aqui, vamos dar sequência. Vejam bem, ó. Nos recordemos de Joana de Ângeles ao afirmar que o ser consciente é aquele que não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas se transforma. Mas de onde vem essa consciência? Essa é a nossa pergunta, né? De onde vêm nossas virtudes e as nossas deficiências em possuirmos essas virtudes? As perguntas que ficam, né, na nossa mente. Nós estamos, e agora? Né? Aí mas vamos fazer mais uma. Por que que apesar de estarmos todos encarnados em um mesmo período temporal, em um único espaço geográfico, no caso o nosso planeta, ainda é possível encontrar tantas disparidades de valores morais entre os habitantes do planeta, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados? Desculpe. Nós fazemos essa pergunta porque fala, poxa, nós estamos num planeta tão bonito, um Brasil tão querido, tão rico. Por que tem gente com o coração tão magoado, tão ruim? Pessoas carregadas de ódio, né? Convivendo com outras que são de uma afabilidade fantástica. Então nós fazemos essas perguntas, inclusive no meio espírita. Nós temos corações no meio espírita que totalmente diferentes um do outro, embora professando a mesma religião, a mesma doutrina, a mesma filosofia. De onde vem essa diferença? Por que essa diferença? Nós costumamos dizer lá nos nossos bate-papos, lá no MEFA, como já falamos aqui, se nós desencarnarmos todos agora nesse instante, o pessoal da nossa casa, nós não vamos estar todos no mesmo lugar, porque cada um está num estágio de evolução. Por que cada um está no estágio de evolução? Por que um pouco diferente do outro estão convivendo todos juntos? Né? É isso que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Ok? Vamos continuar?
Aqui nós vamos ver bem devagarzinho, porque nós vamos fazer uma recordação lá dos primeiros estudos que nós tivemos com os nossos médios na casa de Francisco de Assis, né? Há muitos anos atrás. Vamos lá. Muitas vezes, em uma visão mais prática, simplesmente imputamos a existência dessas disparidades às escolhas que efetuamos durante as várias encarnações vividas, o que também é uma resposta a essa questão. Porém, as origens dessas disparidades vão além disso, englobando processos a saber. Bom, nós sabemos que cada encarnação nós adquirimos virtudes e também escorregamos, né? Enfiamos o pé na jaca, por assim dizer. Então, vai se somando essas virtudes, como também vai se somando as nossas quedas, para que levarmos para as próximas, né? Mas a origem disso aí ainda tem outro processo que nós vamos recordar. Primeiro, a criação da mônada. Mônada? Ah, eu nunca ouvi falar isso. O que é mônada? Mônada é a essência espiritual de um ser. Vamos gravar bem que vai cair na prova para entrar no céu. Ó, é a essência espiritual de um ser, é a chamada centelha espiritual individualizada do Criador, é o início da criatura. Mas ficou ainda meio assim, né? Esquisito. Não tem como explicar melhor? Vamos explicar. Essa mônada, por ser de origem divina, uma vez que é criada por Deus, possui todos os atributos do seu Criador. Lembra-se que nós falamos sempre, nós somos centelhas divinas. Vamos imaginar Deus como uma grande energia, uma bola de energia. Nós somos faíscas. Essas mônadas são essas faísquinhas que, por sairmos do todo, como Jesus já nos disse, nós trazemos todas as características de Deus, porque somos feitos à sua imagem e semelhança, ou seja, somos parte de Deus. A grosso modo, podemos dizer que no ato da criação da mônada, em sua consciência rudimentar, aqui está a chave de nós entendermos muita coisa na nossa vida. Vejam bem, vamos falar bem devagarzinho. A grosso modo, podemos dizer que no ato da criação da mônada, em sua consciência rudimentar, lá aquela faísquinha, encontra-se de forma latente os germes do que na Terra chamamos de virtudes e que no universo damos a nome de consciência cósmica. Como? Como assim? Porque não podemos nos esquecer que a mônada é uma faísquinha, um pedacinho de Deus. E Deus, se nós pegarmos os atributos da divindade lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver que ele é fantástico, né? O que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é extremamente bom, tudo de bondade é o nosso Pai. Se nós somos faísquinha dele, pedacinho dele, nós trazemos em forma latente esses germes dessas virtudes do Criador, né? E que aqui na Terra nós chamamos de virtude, mas no universo damos o nome de consciência cósmica, porque não é só o planeta Terra que tem vida, né? A casa do meu pai tem muitas moradas, então em todo o universo tem filhos de Deus, tá? Vamos continuar para a gente entender? A descida da mônada. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos imortais: como Deus cria? Incessantemente. Deus não para de criar, segundo nos informam os Espíritos na codificação. Então, constantemente ele está criando, ou seja, essas faísquinhas dele é constante, né? O que acontece com essa faísquinha que nós chamamos de mônada?
quando sai das mãos do Criador, a mônada, ou seja, essa faísquinha, estagia nos reinos mineral, vegetal, animal, elemental e hominal. Muitas casas espíritas, elas não gostam muito de entrar nesse assunto aqui, porque criam algumas teorias, né, meias esdrúxulas na cabeça de alguns dos companheiros. Mas nós vamos falando bem devagarzinho para a gente entender, depois buscarmos na literatura espírita, né, a origem disso aqui, para a gente poder entender o porquê que hoje nós estamos nessa condição. Tá? Então veja bem, se nós está essa mônada, ou seja, nós somos originários de uma mônada, o nosso estágio hoje, né, nós vamos ver daqui a pouco, nós começamos como uma mônada. Todos nós, todo ser humano começou como uma mônada, né? E estagiou no reino mineral, vegetal, animal, elemental e hominal. Tá. Em cada um desses reinos, e cada estágio desses são milhões e milhões de anos, tá bom? Não foi assim da noite para o dia, não. Mas vamos lá. Em cada um desses reinos, essa mônada, essa faísquinha, adquire padrões de particularidades de cada reino onde ela estagia. Tá? Exemplo, no reino mineral, essa faísquinha adquire a particularidade da atração. Os minerais se atraem. Né? No reino vegetal, ela, depois de milhões e milhões de anos, ela passa para o reino vegetal, adquire a particularidade da sensação. Se nós observarmos as plantas, colocamos uma planta dentro da nossa casa, num lugar onde não tem sol, por exemplo, mas tem uma frestazinha de sol entrando pela janela, nós vamos perceber que os galhos, os brotos dessa planta vão procurar o sol pela sensação. Percebam isso. Os vegetais, eles buscam, na sua disputa ali, né, eles buscam sempre a luz solar, a sensação. Então, a particularidade no reino vegetal, essa mônada adquire a sensação. Então, ela já tem a atração do reino mineral. Aí, no vegetal, mais alguns milhões de anos, ela adquire a sensação. Aí, ela passa para o reino animal. Aqui, meus irmãos queridos, a porca torce o rabo. Porque no reino animal, essa mônada adquire um instinto, que é um dos responsáveis hoje, né, por grande parte das nossas desditas. Mas vamos lá. No reino animal, essa mônada já de posse da atração e da sensação, ela adquire o instinto. Só que o instinto é necessário nesse reino, por quê? Sobrevivência, que é um instinto de preservação da vida, preservação da espécie, um instinto de se defender, de se alimentar e vários outros. Defender território, defender o seu espaço, é só observarmos os animais. Tanto os domésticos como os animais que ainda vivem na natureza, nós vamos perceber que eles são guiados basicamente pelo instinto. Então, essa mônada, nesse reino, ela já de posse da atração, da sensação, ela adquire um instinto. Mais uns milhões de anos nesse reino, ela já de posse dessas três particularidades, ela passa para o reino elemental. Também é outra coisa que muitas casas espíritas não gostam de falar sobre espíritos elementais. Mas nós temos que falar dos espíritos elementais porque eles existem, são reais, estão aí, são responsáveis por muita coisa que acontece no planeta, então não podemos fechar os olhos para isso. Nesse reino elemental, que já não é na parte física, é na parte que os nossos olhos da carne não veem, essa mônada sofre a depuração para passar para o reino hominal,
Que depuração é essa? Juntando a atração, a sensação e o instinto, que já é particularidade que ela adquiriu nesses milhões de estágios nesses reinos, e ela passa nesse reino elemental a juntar e se depurar para poder ir para o reino hominal. Essa depuração faz parte do viver em grupo, que já começou lá atrás, na atração, na sensação, no instinto por espécies, né? Aí já começa a viver, a trabalhar em grupo. No reino animal nós vemos muito dos animais que trabalham em grupo. Os leões, por exemplo, eles caçam em grupo, né? E muitos outros animais, para se alimentar, para preservar a área, tudo. Começa já lá atrás essa... nós falamos hoje que nós somos seres gregários, nós não conseguimos viver sozinhos. Então nós adquirimos isso nesses reinos, enquanto mônadas passando por esses reinos. E no elemental, eles também começam a trabalhar muito em grupo, sob a direção lógica evidente de um espírito bem superior, de uma inteligência superior, que coordena cada espaço desse em que os elementais trabalham. Para termos uma ideia, os elementais são responsáveis pelos ventos, pelas tempestades, eles são responsáveis pelos furacões, eles são responsáveis pelos terremotos, eles trabalham na chuva, trabalham nos incêndios. Se nós pegarmos todos esses fenômenos que acontecem no planeta Terra, nós vamos ver que tem os elementais estão trabalhando ali junto com uma ordem superior de um engenheiro sideral responsável pela Terra, por aquele espaço, por aquele lugar. E essas faíscas, né, agrupadas sobre a ordem, né, de um espírito superior, elas utilizam-se, os espíritos utilizam-se desses elementais para ocasionar, para promover uma série de fenômenos no planeta. Infelizmente, nós vamos ter que falar, né? Os espíritos trevosos também o fazem, porque eles são inteligentíssimos e, por vezes, como esses elementais ainda não têm razão, por vezes, eles são usados, né, por alguns desses nossos irmãos equivocados da lei para outros fins não tão nobres assim. Mas não vem ao caso, só para título de curiosidade, né? Preparada essa mônada no reino elemental, né, ela vai para o reino hominal, que é o nosso, onde ela adquire o quê? A razão. Só que quando nós adquirimos a razão, nós não podemos esquecer que nós estagiamos por milhões de anos, milhares de anos, no mineral, no vegetal, no animal e no elemental. Essas particularidades em nós estão latentes. Quando a gente vem para o reino hominal e adquirimos a razão, nós vamos ter que administrar todas essas particularidades. Aqui começa a enroscar a coisa. Vamos lá? Pois bem, o instinto, a inteligência e a consciência. Olham só, vejam bem. O estágio no reino animal nos dá, que é um marco evolutivo extraordinário, traz consigo o aparecimento do instinto. Fundamento essencial para a futura elaboração do pensamento contínuo e racional do espírito inteligente, que é manifestado no animal de forma fragmentária, descontínua. Beleza? Traduzindo para o fubazão. Esse instinto que nós adquirimos lá no reino animal, hoje ele é responsável em grande parte pelas nossas quedas. Muito, nós vamos ver mais para frente o porquê que ele é responsável em grande parte pelas nossas quedas, tá? Na verdade, o instinto ele não está dissociado da inteligência, pois o instinto é uma espécie de inteligência, só que ele é uma inteligência não racional. É uma inteligência, mas não racional. Se a gente observar o macaco, ele faz coisas, tem animais aí que faz coisas. Papagaio fala, gente. Ele adquire, ó, consegue repetir as nossas palavras, coisa e tal. Os animais domésticos, a gente vê a inteligência desses bichinhos. São inteligências não
racionais. É por ele que todos os seres, olha só, é por ele que todos os seres, por esse instinto, que todos os seres provêem as suas necessidades. Aonde nós adquirimos isso? No reino animal. O reino animal, quando está com fome, ele corre para procurar comida. Não acha, ele mata alguma coisa e vai comer, né? O reino animal, quando o animal está no cio, eles se matam entre eles, principalmente os da espécie masculina, né? Os machos, se matam entre eles para poder o quê? Fazer perpetuar a sua espécie, porque ele é egoísta, muito egoísta. Ele não fala, um leão fala, pô, não pensa um com o outro, assim, não, vamos fazer assim, sem 10 fêmeas, fica 5 para ser 5 para mim. Não, eles se matam porque ele quer a sua espécie. E quando não é a sua, ele mata o filhote do outro, né? O instinto é uma inteligência rudimentar. Onde que está isso? Na revista Reformador, um tópico, o surgimento da espécie humana, quem quiser ir lá pesquisar. Então nós percebemos aqui que esse nosso instinto provém das nossas necessidades. Só que como nós acostumamos lá no reino animal a ser egoístas, porque fazia parte, lá era necessário, porque fazia parte da nossa sobrevivência, vamos colocar assim, a sobrevivência daquela mona naquele reino, nós trouxemos isso para o reino hominal. E temos dificuldade de nos desfazer dele agora em detrimento da nossa razão. Tá? Mas vamos lá. No estágio do espírito no reino hominal, através de sucessivas encarnações, onde lhe é facultado as escolhas e opções da vida, desenvolvem-se as tendências desse espírito. Ali que nós começamos a desenvolver, né? Nesse estágio hominal, trabalhando com todas essas particularidades que nós adquirimos lá para trás, no mineral, no vegetal, no animal, no elemental, nós começamos a, né, separar. Alguns passam muito tempo baseando suas ações em escolhas instintivas. Não confundir com o impossível. Veja bem, aonde que a gente cai? Aonde que o instinto nos arrebenta? A escolha instintiva, na grande maioria das vezes, o instinto nos livra de muita coisa. O instinto de sobrevivência, né? De salvar a vida. Instintivamente eu percebo que alguma coisa está errada e eu me afasto. Então esse instinto ele é necessário até para a nossa segurança. Mas no reino animal nós também adquirimos a impulsividade. E essa impulsividade que muitas vezes mistura com o nosso instinto que faz com que a gente se arrebente. Eu vou falar uma besteira muito grande que me perdoem de antemão, mas por que a maioria dos homens cai pela sexolatria? Porque ele traz o instinto do macho alfa lá do reino animal. É aquele macho alfa que ele tem que ter N fêmeas, uma só para ele não serve. Me perdoem, né? Mas prestem bem atenção. É difícil nós vermos, por exemplo, uma líder religiosa, apesar que nós ainda trazemos muito do nosso instinto hebraico, né? A nossa raiz hebraica, mas é difícil você ver uma mulher ou um espírito num corpo feminino, existe, lógico, evidente, mas é difícil você ver assim, um escândalo com uma mulher que ocupa um cargo de primeira-ministra, de presidenta, de governadora, se envolver em escândalo sexual. Agora, homem bateu, valeu. Todo dia nós estamos vendo. Por quê? Porque ele não consegue controlar as suas impulsividades. E é o não controle das impulsividades que por vezes nos leva a magoar corações que nós gostamos, a tomar decisões que nós vamos ter consequências graves ali para frente. Por exemplo, alguém nos ofende no trânsito, naquela forte emoção do trânsito ali, em que a pessoa fala alguma coisa que a gente não gosta. O nosso instinto, né, ele bem educado, ele vai falar, bom, deixa para lá e eu vou me preservar.
Agora, o nosso impulso faz com que a gente vá e agrida a outra pessoa e corremos um sério risco de ser machucados. Né? Vamos lá? Outros, com o mesmo lapso temporal dos primeiros, que veja bem, alguns passam muito tempo baseando suas escolhas instintivas, né? Suas ações em escolhas instintivas. Outros, com o mesmo lapso temporal de tempo, já se acham em condição de buscarem opções inteligentes em suas escolhas. Ora, nós colocamos um exemplo aqui. Vocês lembram que vocês já viram, tenho certeza que todo mundo já viu, a tartaruga, ela vem na praia, faz o ninho, coloca um monte de ovos lá, né? Aí o que acontece? Chega uma certa época, esses ovos eclodem. Quando eles eclodem, as tartaruguinhas, instintivamente, elas vão em direção ao mar, não vão? Elas correm em direção ao mar. Isso faz parte do instinto do animal. Só que nós percebemos que, vamos supor, num ninho que tem, vamos imaginar assim, hipoteticamente, 100 ovinhos, né? Das 100 tartaruguinhas que vão para lá, umas vão chegar primeiro, outras vão se perder no caminho, outras vão ser comidas pelos predadores, outras vão dar bobeira lá e o predador vai pegar, né? Então, das 100, 30, 20 chega até o mar. Eu peguei um exemplo bem grosseiro, mas que dá para a gente entender. Todas vieram da mesma origem, têm o mesmo destino, que é o mar. Por que umas chegam, outras não? Umas caminham mais rápido que a outra. Outras se interte com alguma coisa no caminho, dá bobeira, os bichinhos pegam. Né? Nós somos igualzinho, não tem por onde, porque Deus nos deu a inteligência igual para todos. Nós somos parte dessa criação, nós somos a faísca divina, temos todas as virtudes divinas inerentes a Deus em estado latente no nosso eu. E por que a gente, uns vão, outros ficam, e outros ficam rodeando muito, girando em encarnações e mais encarnações, que por vezes só levam à tristeza. Né? Vamos continuar? As insistentes tentativas de se manter instintivo faz com que o espírito estagie por muito mais tempo em zonas primitivas. É o que nós acabamos de dizer do slide anterior. O instinto nos defende, mas também, quando ele alia-se à impulsividade, a gente acaba se afundando, mesmo com todo o conhecimento que muitas vezes adquirimos dessas encarnações. Nosso instinto fala muito mais alto que a nossa razão, ainda, porque nós estamos mais perto do hominal do que do angelical, né? O divisor de águas entre a encarnação em mundo de expiações e provas ou em um mundo de regeneração é justamente a perda do instinto para dar lugar à inteligência. Que quando nós usamos o instinto com inteligência, nós deixamos de lado a impulsividade. Agora, quando ele é usado sem inteligência, o impulso nos faz cometer as barbaridades, ou seja, lembra aquela passagem de Jesus que ele diz assim, se alguém lhe der um tapa num lado do rosto, ofereça-lhe o outro. Vou perguntar para vocês, meus irmãos que estão me ouvindo, quem de nós é capaz de fazer isso? Receber um tapa, literalmente, e dar outra face. Nós não fazemos. Por que nós não fazemos? Porque o nosso instinto, na hora, nos fala para revidar e o nosso impulso faz com que nós revidemos. Não é assim? Mas essa inteligência refere-se à capacidade de buscar dentro de si, de forma consciente, as virtudes explicadas lá atrás por Jesus na parábola do homem de bem. Uma vez que na criação de sua forma rudimentar, Deus colocou todas as ferramentas para que um dia a rudimentar mônada se tornasse um arcanjo. Como que nós vamos encerrar isso aqui para a gente pegar de uma forma mais, como diz o lobo, mais fobazão? Vamos imaginar um pé de jatobá, daquelas árvores imensas, né? Se nós pegarmos uma sementinha do jatobá e plantarmos num vaso, ela vai brotar, vai crescer. Quando ela crescer, ela vai ter todas as características da árvore mãe, não vai? Porque ela veio de lá.
Então nós, enquanto mônadas, também viemos lá. A nossa origem é Deus. A nossa origem é divina. Então nós trazemos todas as virtudes. Tudo nós trouxemos em estado latente. E principalmente a inteligência. Só que na hora de administrar do instinto, para separar o instinto, impulsividade e inteligência, nós nos perdemos. E aí é onde a gente se perde e fica patinando em N encarnações. Mas tá, e aonde fica isso aí? É o que nós vamos ver na próxima aula, tá? Deu para entender mais ou menos, né? Então, todos nós, aquele assassino cruel que está condenado a prisão perpétua, até mesmo nos Estados Unidos, a pena de morte, ele tem, em algum lugar dele, nós vamos ver na próxima aula onde está, né? Todas as virtudes divinas. Ele só se perdeu na caminhada. Meus irmãos queridos, deu o nosso horário. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade. Eu espero ter sido claro. Se houver alguma dúvida, que o assunto é bem delicado, nós podemos conversar. Mas às vezes é só vocês colocarem aí no YouTube ou no Instagram do MEF, a gente repete, a gente busca as fontes, nós vamos, afinal de contas, isso aqui não é aula, isso aqui é um estudo que nós estamos fazendo juntos para a gente entender, né? E entendendo até chegar a hora que o Papai do Céu chamar a gente de volta, a gente entender o que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Um beijo no coração de todos vocês. Paz e bem.